Olá, seja muito bem-vinda ao canal Modelagem e Costura Objetiva da professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal. Bom, no vídeo de hoje do nosso mini curso de costura, vou estar ensinando vocês como costurar, a transferência de pence que foi ensinada no último vídeo do mini curso de modelagem com a professora Vânia. Então, ela ensinou, transferir a pence de busto para a cintura. E aqui eu estou ensinando a costura, tanto ela fechada, com costura e recortando a sobra, quanto transformando ela aqui no franzido na cintura. Então, eu espero muito que vocês gostem. Deixa aí o seu like, seu comentário, isso super nos ajuda. E também a sua sugestão. Então, muito obrigada e vamos para a aula. Bom, aqui nós vamos fazer a parte aqui do nosso recorte de cintura, Vamos costurar aqui o que a gente pode fazer. Aqui eu vou fazer, como a gente vai ter a pence, dos dois lados. Um lado eu vou fazer o franzido e do outro lado eu vou fazer a costura da pence, tá? Conforme a professora Vânia explicou no vídeo de modelagem. Aqui, ó, eu já risquei o meu molde. Aqui eu tenho a minha pence. Você vê que ela ficou com uma pence de cintura mais larga, por conta da transferência. Então, esse volume que nós tínhamos aqui na pence de busto foi transferido aqui para a pence de cintura. Então, ela fica com um volume maior, certo? Então, agora aqui eu vou recortar e volto aqui para a gente fechar essa pence. Então, aqui eu tenho, aqui as duas pences, tá? Nós vamos fazer o seguinte, para o franzido, o que você vai fazer? Você vai costurar de um ponto ao outro. Aqui eu risquei, com uma canetinha, porque a gente tá fazendo só uma demonstração. Então, aqui no tamanho real, tanto você pode marcar com giz de alfaiate, ou você pode vir aqui e dar um pique. Por quê? Nós vamos fazer a costura só de um ponto ao outro, tá? E aqui, ó, nós iremos franzir essa parte aqui, tá certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz um pontinho, desci aqui 3 centímetros, tá? E marquei esse ponto. Vou cortar aqui, ó, vou cortar aqui, deixando a margem de costura. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui temos a margem de costura. Eu vou estar unindo aqui, ó. Une direito com direito. Vou colocar aqui um alfinete. Aqui, ó. Vou unir aqui. Bem certinho. Coloco aqui mais um alfinete. E aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir costurando aqui. E aqui a gente começa a afinar, para terminar aqui bem fininho, para que ele não crie uma ponta com sobra de volume, tá? Então, aqui, ó, a gente vai vir assim, e aí a gente vai afinando, pra terminar aqui mais fininho, tá certo? Então, a gente vai fazer essa costura. A costura de franzido, aqui a gente faz em ponto mais largo, Você vai depender aí da sua máquina, 4, 4,5, 5, Depende da sua máquina e também depende do tecido que você está utilizando. O que eu aconselho? Franzido aqui, tecidos mais leves, tá? Se você estiver trabalhando com um tecido mais encorpado, o franzido vai ficar grosseiro e não fica bonito no busto, tá bom? Vai formar um volume bem aqui e não fica legal, porque essa pence, no caso, ela é uma pence de cintura, ela não é aquela pence logo abaixo do busto. Quando é logo abaixo do busto, que é mais ou menos nessa altura, se você fizer um franzidinho que para acomodar ali o busto, fica até legal, tá? Mas quando é na cintura, se for um tecido mais encorpado, ele vai acrescentar volume e não vai ficar bonito, tá bom? Aí, nesse caso, é preferível fazer assim, ou criar um recorte, como a professora Vânia aqui já ensinou, recorte princesa, tanto para ombro quanto para cintura, ou para o princesa para cava, tanto faz, ele fica bem mais bonito, Acomoda bem, desenha bem o corpo, então é mais aconselhável quando você está trabalhando com tecidos encorpados. Então, vamos para a costura.
Aqui, ó, vou posicionar com a minha margem de costura, né, que é de 1 centímetro. Vou descer aqui a minha agulha na primeira perninha aqui da minha pence. Aqui eu vou segurar a minha linha. E a gente não faz retrocesso, tá? Nem no início, nem no final aqui, ó. Pronto. Parei aqui em cima da outra linha. Já vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Então, aqui eu costurei do começo aqui até o final aqui, de um ponto ao outro aqui, ó, de um pique ao outro. Vou usar a linha referente à bobina, tá? A minha linha de baixo, para fazer este franzido. Então, aqui, ó, eu faço o meu franzido. Fiz o meu franzido, agora eu posso puxar aqui, ó, a minha linha. Travar ela aqui. Cheio de cá para travar também. Pronto. Franzi e criei aqui este volume, certo? Agora, nós vamos costurar aqui. Então, aqui, ó, a gente vai começar aqui mais larguinho e vamos terminar estreitinho aqui, bem fininho. Nesse caso aqui, você vai costurar com o ponto na largura normal. Eu deixo aqui, geralmente, entre 2,5 e 3 centímetros, tá? Depende aí da tua máquina. Aqui na doméstica, eu deixo no 2,5. Aqui, vamos dar retrocesso. Aqui nesse início, tá? Aqui, meu alfinete. E aqui a gente vai vir costurando. E aqui você vai, quando você tá vendo que tá caminhando aqui mais ou menos na metade da pence, você já começa a vir estreitando, tá? Não vou dar retrocesso aqui no final. Quando a gente começa geralmente a pence de baixo para cima, eu não dou retrocesso, tá? Para não ficar um acabamento grosseiro aqui. Eu prefiro terminar assim, e aqui eu dou uns nozinhos na linha, né? Pego aqui, separo aqui as duas perninhas. Ó, aqui as duas perninhas e dou um nozinho para finalizar. Aqui você pode dar uns 2 nozinhos, né, para garantir, 2 ou 3 nós, para garantir que não vai desfazer nessa essa costura aqui. Ó. Corto aqui o excesso bem próximo. E vai ficar assim, tá? Ficou assim aqui do lado do avesso. Aqui você vai fazer o acabamento, tá? Com uma costura de overlock ou zigue-zague. E vai ficar assim pro lado do direito. Aqui a gente precisa passar o ferro, obviamente, mas você vê, ó, que não formou aquele papo aqui. O que tá precisando aqui é de passar o ferro. Mas dá pra você ver que não formou papo. Por quê? Porque a gente terminou bem estreitinho aqui essa costura, tá vendo? A gente terminou bem mais estreitinha. Olha a largura que tá aqui e como a gente terminou. Então, isso aqui faz toda a diferença, tá? Então, nesse caso aqui, você vai, quando você vier com a sua pence, mais ou menos aqui até a metade, da metade para finalizar, você já vai estreitando ela, tá certo? Vou mostrar no manequim como ficaria no corpo.
Então, meninas, aqui, ó, nós temos, né, a parte frente do corpinho. Aqui vocês podem ver, ó, como a pence ficou aqui, ó, bem assentada aqui, né, no rumo aqui do manequim. Você consegue ver, porque ele tem aqui, ó, a costura do recorte aqui, né, ou de linha da pence. Aqui como ficou bem acabadinho. E aqui, como é franzido, né, nós temos um franzidinho, então ele fica assim com essa sobrinha. Por isso que eu falei para vocês que se for um tecido encorpado, não é interessante fazer franzido. Aí fica mais bonito fazer assim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, deixa aí o seu like que super nos ajuda. E também, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, muito obrigada e até a nossa próxima aula.